Eu nunca imaginei que um simples pedido de ajuda mudaria completamente o rumo da minha história. Naquele dia, o céu estava nublado, o vento frio cortava minha pele e o som da chuva batendo nas calçadas misturava-se ao barulho do meu estômago vazio. Eu já não comia direito há 2 dias. E a vergonha de pedir comida era maior que a fome. Mas naquele momento, Athos, eu não tinha mais escolha. Me aproximei de uma grande mansão, daquelas que a gente só vê em revista ou em novela. O portão era dourado, e os carros estacionados na frente brilhavam como se nunca tivessem conhecido um dia de poeira. Eu respirei fundo e, com a voz trêmula, disse: Moço, eu posso limpar sua casa em troca de um prato de comida? A última coisa que eu esperava era ver aquele homem abrir o portão. Ele me olhou de cima a baixo, como se tivesse visto um fantasma. O olhar dele congelou, e naquele momento, eu senti que algo muito estranho estava acontecendo. E é aí que começa a parte mais inacreditável da minha vida. Mas antes de eu continuar, eu quero que você pense comigo. O que você faria se alguém batesse à sua porta, faminto, pedindo apenas um prato de comida? Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Eu quero muito saber o que você faria. Quando aquele homem abriu o portão, eu congelei. Ele tinha um olhar que misturava espanto e dor. Por um momento, pensei que talvez ele estivesse com pena de mim, ou com medo. Mas não era isso. Era como se ele me conhecesse. Ele me encarava como alguém que acabava de ver um rosto que julgava ter desaparecido há muito tempo. O silêncio entre nós foi tão forte que dava para ouvir o som da chuva batendo nas folhas do jardim. Eu segurei firme o pano velho que levava na mão, como se aquilo fosse minha única proteção. Ele não dizia nada. Só me olhava. Até que, depois de alguns segundos eternos, ele sussurrou: Como é que você ainda está viva? Naquele momento, meu coração disparou. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Eu só queria limpar a casa, ganhar um prato de comida, e ir embora. Mas ele parecia ver algo em mim que nem eu mesma entendia. Ele pediu para eu entrar. Disse que eu estava encharcada, que precisava me aquecer. Eu hesitei. Afinal, quem em sã consciência confia em um estranho? Mas, Athos, eu estava com tanta fome, tanta fraqueza, que aceitei. E foi quando cruzei aquele portão, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Assim que entrei, o cheiro do lugar me fez lembrar de um passado que eu queria esquecer. Era aquele perfume de casa rica, mas fria, sem vida. As paredes brancas pareciam me observar, e o eco dos meus passos denunciava o quanto eu não pertencia àquele mundo. Ele me ofereceu uma toalha e um chá quente. Quando as mãos dele encostaram nas minhas, senti um arrepio. Mas não de medo, era algo mais profundo. Uma sensação estranha, familiar, como se aquela presença já fizesse parte da minha história. Enquanto eu bebia o chá, ele me observava em silêncio. E então perguntou meu nome. Eu disse, quase sem voz: Mariana. O olhar dele ficou ainda mais tenso. Ele abaixou a cabeça, respirou fundo e sussurrou: Esse era o nome da minha esposa. Ela morreu há 20 anos. E você é idêntica a ela. Meu corpo inteiro gelou. O chá escorregou das minhas mãos. E a xícara se espatifou no chão. Aquilo não podia ser real. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. E mesmo assim, ele me olhava como se estivesse diante do amor que perdeu. Ele me levou até uma sala imensa, cheia de quadros antigos. E quando eu olhei para uma das fotos, senti o chão sumir. Era o meu rosto ali. A mesma expressão. O mesmo olhar. Mas a mulher da foto vestia roupas de outra época. Eu fiquei paralisada. Ele se aproximou e tocou a moldura, com a voz embargada. Essa era Mariana, minha esposa. Aquilo era impossível. Eu comecei a rir, nervosa, tentando achar alguma explicação lógica. Disse que devia ser coincidência, que muita gente tem o rosto parecido. Mas ele negou, e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, havia um anel antigo, com uma pedra azul. Esse anel, ele disse, foi enterrado com ela. Meu coração disparou. Eu não sabia se acreditava ou se saía correndo. Mas algo me impedia de ir embora. Algo dentro de mim dizia que, talvez aquela história tivesse mais a ver comigo do que eu queria admitir. Enquanto ele falava, comecei a sentir uma tontura estranha. Era como se o ar da casa estivesse me sugando. Eu pedi para me sentar e fechei os olhos.
E foi nesse momento que veio uma imagem. Um flash, rápido, como um sonho antigo. Eu, dentro daquela mesma casa, usando um vestido branco e ouvindo alguém gritar meu nome. Assustada, abri os olhos e me levantei. Disse que precisava ir embora, mas ele insistiu para que eu subisse até o sótão. Disse que lá, eu entenderia tudo. O sótão era escuro, cheio de caixas empoeiradas. O cheiro de madeira velha me dava enjoo. E quando abri uma das caixas, lá estavam cartas antigas, com meu nome escrito nelas, para Mariana. E o mais estranho, a caligrafia, era minha. Foi aí que percebi, algo muito maior estava acontecendo. Eu não era apenas uma mulher faminta que bateu a porta errada. Eu era parte de algo, que tinha começado há muito tempo. Eu sentei no chão do sótão, com as mãos tremendo. Abri a primeira carta. O papel estava amarelado, a tinta quase apagada. Mas eu consegui ler as primeiras palavras. Meu amor, se um dia você voltar, me encontre onde tudo começou. Eu comecei a chorar. Não fazia sentido. Como eu poderia ter escrito algo que, claramente, era de outra época? O homem subiu as escadas devagar, e quando me viu ali, abraçada às cartas, ele também chorou. Eu te esperei, Mariana, todos esses anos. Aquilo me destruiu por dentro. Eu não sabia se ele estava louco, ou se de alguma forma, a história dele era real. Mas o olhar dele, não mentia. Era um olhar de quem amou e perdeu. Eu queria sair correndo, esquecer tudo aquilo. Mas uma força maior me prendia ali. E, no fundo, uma pergunta me corroía. E se tudo isso fosse verdade? Mais tarde, naquela noite, ele me mostrou outro cômodo da casa. Uma sala trancada com cadeado. Disse que desde a morte da esposa, nunca mais teve coragem de entrar ali. Mas quando ele abriu a porta, um vento frio atravessou o corredor, e um barulho de algo caindo ecoou pelas paredes. Dentro da sala havia um grande retrato de uma mulher. Eu. Ou melhor, a outra Mariana. O quadro estava coberto de pó, mas o mais estranho é que uma rachadura atravessava o vidro, e parecia sangrar. Sim, sangue escorria pela moldura. Eu gritei, ele se aproximou assustado e... o sangue simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Ele me olhou, pálido. Isso só pode significar uma coisa. Ele disse. O tempo está se abrindo de novo. Eu não entendi nada, mas algo dentro de mim dizia que ele tinha razão. Naquela madrugada, não consegui dormir. Fiquei em um dos quartos de hóspedes, mas o silêncio era pesado. O som da chuva tinha parado, e só o relógio da sala marcava o tempo, como se cada segundo fosse um aviso. Levantei para beber água. Passei em frente a um espelho antigo e, por um instante, vi algo estranho. O reflexo não era o meu. Era o dela. A mulher da foto. A Mariana antiga. E ela estava sorrindo. Eu dei um passo para trás, mas o espelho começou a embaçar. Palavras se formaram, escritas como se fossem com o vapor da respiração. A promessa não foi cumprida. Meu corpo travou. Eu não sabia se gritava ou rezava. Quando ele apareceu no corredor, eu só consegui dizer: ela tá aqui. Ele me olhou com um desespero que eu nunca tinha visto. Então é verdade. Ela voltou, mas não completamente. No dia seguinte, ele me contou tudo. Disse que 20 anos atrás, ele e a esposa tinham feito uma promessa diante do mar. Prometeram se reencontrar, mesmo depois da morte. Naquela mesma noite, um incêndio destruiu parte da casa, e ela nunca mais foi vista. Ele me mostrou uma foto antiga do dia do casamento deles. E o que me deixou em choque é que eu usava um colar idêntico ao que eu sempre tive, um colar que veio da minha avó, e que eu nunca tirei do pescoço. Foi aí que comecei a acreditar. E se, de alguma forma, eu fosse o cumprimento daquela promessa? E se o amor realmente pudesse atravessar o tempo? Ele me segurou pelas mãos e disse: Você não é uma estranha. Você é ela. Eu senti desde o momento em que abriu aquele portão. Eu não consegui responder. Só chorei. Porque no fundo, uma parte de mim acreditava. Naquela noite, eu e ele sentamos diante da lareira. A chama dançava, e parecia que o tempo estava se curvando ao nosso redor. Ele pegou um diário antigo e começou a ler. Cada palavra falava de amor, dor e arrependimento. E quando ele terminou,
Me olhou com os olhos marejados e disse: Eu esperei 20 anos para cumprir uma promessa. E agora você está aqui. Eu senti uma lágrima escorrer. E quando menos esperei, uma força me puxou para frente. Meus olhos se fecharam, e eu vi flashes. Uma praia, um vestido branco, uma mão segurando a minha e uma frase ecoando. Se o amor for real, ele sempre encontra o caminho. Acordei chorando, e ele já não estava mais lá. No lugar onde ele estava sentado, restava apenas o anel de pedra azul, o mesmo da foto. E naquele instante, eu entendi tudo. Ele não era um homem vivo. Ele tinha cumprido a promessa dele. E agora, era minha vez de deixar ele ir. Depois que ele desapareceu, a casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, quase vivo. Eu podia jurar que as paredes sussurravam meu nome. Andar por aqueles cômodos dava a sensação de estar caminhando dentro de um sonho antigo, onde cada objeto guardava uma lembrança que não me pertencia. E, ao mesmo tempo, parecia ser minha. Comecei a sentir o cheiro de maresia dentro da mansão. E isso me fez lembrar das visões que eu tinha tido antes de desmaiar. A praia, o vestido branco, o vento batendo no rosto. Era como se tudo estivesse voltando. Então ouvi passos atrás de mim. Me virei, e por um segundo, vi a silhueta dele refletida no espelho da sala. Ele estava sorrindo. Mas quando me aproximei, não havia ninguém. Eu me ajoelhei e comecei a chorar. Aquilo não era apenas uma coincidência. Não era apenas dor. Era o amor tentando me fazer lembrar de quem eu fui. E de quem eu ainda era. E enquanto eu chorava, uma das janelas se abriu sozinha, e o vento soprou forte, virando uma das páginas do diário que ele tinha deixado. As palavras que estavam ali me fizeram gelar. Quando ela se lembrar, tudo voltará a se alinhar. Eu comecei a ler aquele diário como se minha vida dependesse disso. Cada página me puxava mais para dentro daquela história. Ele falava sobre o medo da perda, sobre a culpa e sobre algo chamado a promessa do círculo. Quanto mais eu lia, mais lembranças vinham à minha mente. Lembranças que eu nunca vivi. Eu via o rosto dele sorrindo, via a casa pegando fogo, via o mar. E via a mim mesma, gritando o nome dele. E então, Atos, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Enquanto eu lia, a caligrafia começou a mudar. As letras se mexiam, como se alguém estivesse escrevendo ali, naquele exato momento. As palavras se formaram bem diante dos meus olhos. Mariana, o tempo acabou. Preciso que você cumpra o que prometeu. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Eu fechei o diário, joguei no chão e comecei a chorar. Aquilo era impossível. Era como se ele ainda estivesse ali, me observando. E talvez, estivesse mesmo. No dia seguinte, eu não aguentei mais. Peguei minhas coisas e fui até a praia mais próxima. Não sei explicar o porquê, mas senti que era lá que tudo terminaria. O vento batia forte, e o mar parecia me chamar. Andei até o mesmo ponto que eu via nas minhas visões. A areia fria sob meus pés, o barulho das ondas, tudo parecia familiar. Fechei os olhos e senti uma presença atrás de mim. Quando virei, lá estava ele. O mesmo homem. O mesmo olhar. Mas dessa vez, ele estava diferente. Não havia dor, nem medo. Só paz. Ele se aproximou devagar e disse: Você finalmente lembrou. Eu comecei a chorar. E ele me tocou o rosto. Agora eu posso ir, ele disse, sorrindo. Mas você precisa viver. E quando eu pisquei, ele desapareceu como fumaça levada pelo vento. O anel que ele tinha deixado na casa agora estava na minha mão. Depois daquele dia, algo mudou em mim. Parecia que eu tinha deixado parte da minha alma naquele mar. Voltei para a mansão e percebi que tudo estava diferente. Os quadros estavam limpos, as cortinas abertas, e o retrato que antes sangrava agora mostrava um casal sorrindo. Fui até o espelho onde tinha visto a mensagem. E dessa vez, não havia mais palavras. Apenas o reflexo de uma mulher em paz. Eu toquei o vidro e senti calor, como se alguém estivesse segurando minha mão do outro lado. Então ouvi a voz dele, bem baixinho, como um sussurro vindo do vento. Agora você pode seguir. E eu entendi. Aquela promessa não era sobre reencontrar o amor, mas sobre aprender a deixá-lo partir. Porque o amor verdadeiro não aprisiona.
Ele liberta. Meses se passaram desde aquele dia. Eu continuei morando na mesma cidade, mas nunca mais voltei àquela mansão. Às vezes sonho com ela, as janelas abertas, o jardim florescendo, e ele me esperando na varanda com aquele sorriso calmo. Eu consegui um trabalho simples num café. E toda vez que alguém me pergunta sobre o colar que eu uso, eu sorrio e digo: é uma lembrança de um amor que atravessou o tempo. Não contei essa história para buscar piedade. Eu conto porque aprendi que o amor verdadeiro não precisa ser entendido, ele só precisa ser sentido. E às vezes, quando o vento sopra diferente, eu juro que ainda sinto a presença dele. Não como dor, mas como um abraço. Depois que ele partiu, a vida ficou, estranhamente calma. Mas o silêncio que ficou não era vazio, era um silêncio cheio de significado. Era como se o universo inteiro tivesse parado por um instante, só para me deixar respirar de novo. Nos primeiros dias, eu ainda acordava esperando ouvir os passos dele pela casa. Às vezes, sem perceber, punha 2 pratos à mesa. Um para mim, e outro para ele. Mas logo entendia que aquele tempo tinha passado. O que ficou, foi a lembrança. E a lembrança, Atos, pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Comecei a me perguntar: será que tudo aquilo foi real? Ou foi apenas a forma que o destino encontrou para me curar de algo que eu nem sabia que existia dentro de mim? Talvez o amor não precise ser físico para ser verdadeiro. Talvez algumas pessoas apareçam em nossas vidas só para nos lembrar quem somos, mesmo que isso custe a própria alma. Eu encontrei uma caixa debaixo da cama com papéis velhos e envelopes vazios. Ali, decidi começar a escrever. Não cartas para ele, mas para mim mesma. Cada linha era uma conversa com a mulher que eu fui. A Mariana perdida, a que buscava um prato de comida e acabou encontrando o amor mais profundo que poderia existir. Escrevi sobre dor, medo, saudade, mas também sobre gratidão. Gratidão por ter vivido algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sentir. E quando terminei a última carta, o vento entrou pela janela e espalhou tudo pelo chão. As folhas voaram em volta de mim, e eu juro, por um segundo, senti o perfume dele no ar. Era como se aquelas palavras tivessem chegado ao destino certo, mesmo que fosse do outro lado da vida. Certo dia, quando eu estava limpando o quarto, encontrei dentro da minha bolsa uma pequena foto. Era a foto do casamento dele. Mas havia algo diferente. Naquela imagem, ele não estava sozinho. Eu estava ao lado dele. Eu, com o mesmo vestido branco das visões. Aquilo me deixou sem ar. O retrato que antes sangrava, agora mostrava felicidade pura. E o que mais me assustou foi que, mesmo sem eu ter colocado, o anel azul estava no meu dedo na foto. Senti um arrepio. Será que aquela foto sempre esteve ali, ou apareceu depois que o tempo se alinhou, como ele dizia? Eu não sei. Mas naquele instante, entendi que algumas histórias não precisam de lógica. Só de fé. Um mês depois, decidi visitar a mansão pela última vez. Quando cheguei, ela não estava mais abandonada. As janelas estavam abertas, flores cresciam no jardim, e o portão, aquele mesmo portão que eu atravessei no primeiro dia, estava destrancado. Entrei devagar. A energia do lugar era completamente diferente. Não havia medo, nem tristeza. Só paz. E no centro da sala, em cima da lareira, havia um bilhete. A caligrafia era a mesma das cartas antigas. Você cumpriu a promessa. Agora o círculo está completo. Eu sorri, com lágrimas nos olhos. Ele não estava mais ali fisicamente, mas sua presença estava em cada canto daquela casa. Lendo aquele bilhete, tudo fez sentido. A promessa do círculo era um pacto de amor. Um elo entre 2 almas que se juraram reencontrar até que o amor se transformasse em luz. E agora, eu entendia. O círculo não era sobre recomeçar o passado, mas sobre encerrar o ciclo de dor. Ele cumpriu a parte dele, me encontrando. E eu cumpri a minha, lembrando. Naquele momento, o relógio antigo da casa tocou uma última vez. As badaladas ecoaram, e um vento suave percorreu o cômodo. Fechei os olhos, e vi a imagem dele pela última vez. Ele sorria. E atrás dele, um horizonte dourado. A luz tomou tudo, e eu senti paz. Paz de verdade. Quando entrei na sala, não consegui evitar olhar ao redor.
Tudo era impecável. O chão brilhava, o ar cheirava a lavanda cara e os móveis pareciam ter saído de um catálogo de luxo. Mas o que realmente me fez parar foi um retrato enorme pendurado na parede. Era uma mulher sorridente, e, Athos, por um segundo, eu juro que achei que era eu. O bilionário percebeu que eu olhava fixamente para o quadro e, com a voz trêmula, disse: ela se chamava Helena, minha esposa. Eu engoli seco. A semelhança era assustadora. O mesmo olhar, o mesmo formato de rosto, até o cabelo era igual. Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. Por que ele ficou tão abalado ao me ver? Porque ele parecia enxergar outra pessoa em mim. Ele me convidou para sentar à mesa. Eu não sabia nem como agir. Tinha medo de tocar em algo e parecer deslocada. A comida estava ali, quentinha, fumegando, arroz, carne, legumes e até um copo de suco natural. Eu chorei antes de dar a primeira garfada. O bilionário me observava em silêncio, como se cada movimento meu levasse para um lugar distante. Você me lembra muito alguém que perdi, ele disse, sem olhar diretamente para mim. Sua esposa? Perguntei, tentando entender. Ele apenas assentiu com um leve sorriso triste. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Eu senti que aquele encontro não era acaso. Havia algo maior por trás de tudo. E é agora que eu te pergunto, quem tá ouvindo essa história? Você acredita em destino? Comenta aí se você acha que as pessoas se cruzam por coincidência, ou por algum propósito maior. Depois de comer, eu agradeci e me preparei para ir embora. Mas ele me chamou novamente. Espere, eu quero te fazer uma proposta. Meu coração disparou. Eu não sabia se era medo ou esperança. Você aceitaria trabalhar aqui, comigo? Ele perguntou. Por um momento, eu achei que não tinha entendido direito. Eu? Trabalhar aqui? Sim. Quero que fique responsável pela casa. Você parece alguém de confiança. Foi difícil conter o choro. Eu aceitei na hora, mesmo sem saber o motivo daquela gentileza. Mas no fundo, havia algo no olhar dele que ainda me deixava inquieta. Como se ele soubesse algo sobre mim que eu mesma não sabia. Nos dias seguintes, minha rotina mudou completamente. Eu acordava cedo, limpava, organizava, e aos poucos, o bilionário foi se abrindo mais. Mas havia uma regra: nunca entrar no quarto do final do corredor. Ele dizia que era um espaço particular, que não deveria ser tocado. Só que, quanto mais ele pedia para eu ficar longe, mais curiosidade eu sentia. Uma noite, enquanto ele estava fora, eu ouvi barulhos vindos daquele quarto. Um som leve, como uma caixa de música tocando sozinha. Meu coração disparou. Peguei coragem e caminhei até a porta. A maçaneta fria tremia na minha mão. E quando eu girei, Athos, algo completamente inesperado aconteceu. A porta se abriu, revelando um quarto intocado. O cheiro era de flores antigas, e o ar parecia parado no tempo. Sobre a penteadeira, havia várias fotos, todas de Helena, a esposa falecida. Mas em meio às fotos, havia uma que fez meu sangue gelar. Era uma menina. Eu, ainda criança. Sim, eu estava naquela foto. Com a mesma roupa que usava no orfanato, o mesmo laço no cabelo. O bilionário sabia quem eu era, antes mesmo de me ver na porta da casa dele. Caí de joelhos, sem entender nada. Porque minha imagem estava ali. Quem ele realmente era? Fiquei ali, ajoelhada, encarando aquela foto como se ela fosse um espelho do passado me gritando coisas que eu não conseguia entender. Como alguém teria uma foto minha de quando eu era criança, se eu cresci em um orfanato e nunca tive família? De repente, ouvi passos lentos atrás de mim. Virei e vi o bilionário parado na porta. O olhar dele era um misto de culpa e dor. Eu sabia que você ia encontrar. Ele disse, com a voz embargada. Eu não consegui responder. Apenas o encarei, tremendo. Ele respirou fundo e completou. Você não devia estar aqui. Mas já que viu, acho que é hora de você saber a verdade. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Ele se sentou na beira da cama, passou as mãos no rosto e começou a contar. Há muitos anos, eu e minha esposa tentamos ter filhos, mas não conseguíamos. Um dia, encontramos uma menina perdida na rua. Ela era linda, parecia um anjo. Nós decidimos adotá-la. Meus olhos se encheram de lágrimas.
Mas um acidente. Ele fez uma pausa longa, tentando segurar o choro. Um incêndio levou minha esposa, e aquela menina desapareceu. Eu procurei por ela durante anos. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Você está dizendo que aquela menina era eu? Ele apenas assentiu, com os olhos marejados. Sim, você é minha filha. O chão pareceu sumir sob meus pés. Eu, que havia batido na porta daquela casa pedindo um prato de comida, tinha acabado de encontrar o meu próprio pai. Não consegui dizer nada. Fiquei parada, sentindo o peso de todos aqueles anos de solidão, fome e dor se misturando com algo novo. Um pedaço de amor esquecido. Ele se aproximou devagar, com medo de me assustar. Eu achei que você tivesse morrido naquele incêndio. Passei anos tentando me perdoar por não ter conseguido te salvar. As lágrimas caíam sem controle. E eu achei que nunca tivesse tido ninguém. Por alguns segundos, o tempo parou. Ele segurou minhas mãos, e pela primeira vez, eu senti o toque de um pai. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim ainda doía. Como ele, com tanto dinheiro e poder, nunca tinha me encontrado antes. Será que ele realmente procurou? Eu não consegui segurar. A raiva misturada com o amor me fez explodir. Por que você não me achou antes? Gritei. Eu procurei, filha, eu juro. Mas o orfanato registrou você com outro nome. Eu contratei detetives, viajei, busquei em todo lugar. E mesmo assim, eu passei fome, pai. Eu dormi na rua. Respondi, chorando alto. Ele desabou, ajoelhado no chão, chorando comigo. Me perdoa por não ter estado lá quando você mais precisou. Aquele momento foi o mais verdadeiro da minha vida. Dois estranhos unidos por um laço que o tempo não conseguiu destruir. Eu não sabia se devia perdoar. Mas dentro do meu peito, algo começou a se curar. Os dias passaram, e a dor foi se transformando em algo diferente. Ele começou a me tratar não mais como uma funcionária, mas como família. Com o tempo, me mostrou o quarto que havia guardado para mim todos esses anos. O mesmo onde ele esperava que eu voltasse um dia. Eu chorei tanto naquele dia que parecia que todo o sofrimento de uma vida saía em forma de lágrimas. Ele sorriu e disse: agora você nunca mais vai passar fome. Nunca mais vai dormir na rua. E naquele momento, eu percebi: às vezes, a vida tira tudo da gente, para depois devolver multiplicado. E antes de eu continuar essa história, eu quero te pedir uma coisa. Se você ainda tá aqui, ouvindo, se emocionando comigo, se inscreve no canal. Porque o que vem agora é simplesmente o final mais bonito e transformador dessa história. Nos dias que se seguiram, eu precisei me acostumar com algo que parecia impossível: ter um lar. O café da manhã agora tinha cheiro de pão quente, e o som da chaleira fervendo me lembrava que eu não estava mais sozinha. Meu pai, ainda me soava estranho chamá-lo assim, fazia questão de se sentar comigo todas as manhãs. Ele me contava histórias sobre minha mãe, sobre como ela sorria, sobre o quanto esperava me ver crescer. Eu ouvia cada palavra com o coração apertado, imaginando o que poderia ter sido se aquele incêndio não tivesse acontecido. Mas, pela primeira vez na vida, eu tinha alguém que se importava. Alguém que me olhava com amor. E não com pena. Uma noite, ele organizou um jantar. Disse que queria comemorar meu renascimento. A mesa estava linda, cheia de flores e velas. Ele fez um brinde e disse: a vida me tirou quase tudo, mas hoje, eu sinto que ela me devolveu o que havia de mais precioso. Eu chorei. Foi impossível conter. Pensei em todos os anos em que comi restos, em que dormi em calçadas frias, e agora eu estava ali, com um pai que chorava de gratidão por me ter de volta. Mas ainda havia uma sombra em mim. Uma parte que não conseguia aceitar tão facilmente que a dor pudesse simplesmente desaparecer. Porque a ferida pode fechar, mas a cicatriz nunca some. Certa manhã, ele me chamou até a biblioteca e me entregou uma caixa antiga. Sua mãe guardou isso para você. Dentro havia cartas, pequenas anotações que ela havia escrito antes do incêndio. Em uma delas, ela dizia: se um dia algo me acontecer, prometa que vai cuidar da nossa menina. E diga a ela que o amor sempre volta, mesmo quando o tempo tenta apagar. Eu não consegui conter o choro. Cada palavra parecia tocar uma parte esquecida da minha alma. Aquela mulher, que eu nunca lembrava ter conhecido,
De repente estava ali comigo, viva nas palavras e nas memórias. Foi nesse momento que eu finalmente entendi: o perdão não é esquecer, é permitir que o amor volte a entrar. Mas a vida, Atos, a vida sempre testa o quanto a gente realmente aprendeu a amar. Alguns meses depois, meu pai começou a ficar fraco. Ele tossia muito, tinha febre e evitava falar sobre o que sentia. Até que um dia, durante o café, ele desmaiou diante de mim. O desespero tomou conta. Eu o levei às pressas ao hospital, e lá veio a notícia que destruiu meu chão novamente. Ele estava com câncer em estágio avançado. O médico disse que não havia muito o que fazer. Naquele momento, eu percebi que a vida havia me dado meu pai de volta, apenas para me ensinar o que era perdê-lo de novo. Durante as semanas seguintes, eu fiquei ao lado dele todos os dias. O homem forte e imponente que um dia comandou empresas e fortunas, agora mal conseguia levantar da cama. Mas mesmo fraco, ele ainda sorria para mim. Eu não tenho medo de partir, ele disse, porque finalmente te encontrei. Essas palavras me quebraram por dentro. Eu segurei a mão dele e prometi que nunca mais deixaria o passado me prender. Naquela noite, antes de dormir, ele me chamou de minha filha pela última vez. E ao amanhecer, ele partiu, em paz, deixando para trás um legado de amor, arrependimento e redenção. Depois que meu pai partiu, a casa ficou silenciosa, mas cheia de lembranças. Cada canto parecia sussurrar histórias de amor, perda e esperança. Eu sentia que precisava honrar tudo aquilo. Comecei a organizar suas coisas, a escrever minhas memórias, e percebi que aquele legado não era só sobre dinheiro ou poder. Era sobre valores, família e segundas chances. Cada carta, cada foto, cada objeto que ele guardou, tudo contava uma história de aprendizado. E eu decidi que não iria apenas guardar essas memórias para mim. Elas precisavam ser compartilhadas, para que ninguém esquecesse que mesmo na dor, o amor verdadeiro existe. Com o coração pesado, mas cheio de determinação, resolvi começar um projeto para ajudar crianças em situação de abandono. O mesmo orfanato que um dia me acolheu, agora seria transformado com recursos que meu pai deixou e que eu poderia usar com responsabilidade. Eu queria que essas crianças sentissem o que eu nunca tive: segurança, amor e esperança. Cada passo era um lembrete do quanto a vida pode mudar de repente, e de como uma oportunidade pode transformar o destino de alguém. E toda vez que olhava para o céu, sentia como se meu pai estivesse sorrindo, dizendo: "Você está fazendo a diferença." Um dia, enquanto visitava o orfanato, encontrei uma menina que me lembrou muito a mim mesma. Olhos grandes, cheios de medo e curiosidade, cabelos despenteados. Ela se aproximou, segurou minha mão e disse timidamente: "Eu posso ficar com você?" No instante em que toquei sua mão, senti que tudo fazia sentido. O ciclo estava se fechando. Eu havia passado anos buscando um prato de comida, mas agora podia oferecer não apenas comida, mas amor, proteção e um futuro. E pela primeira vez, eu compreendi que a dor que sentimos pode se transformar em força para mudar vidas. Nos meses seguintes, vi aquela menina e outras crianças crescendo com alegria. O sorriso delas era meu prêmio, meu consolo, minha redenção. A cada risada, eu lembrava do meu pai, da Helena e de tudo que eu tinha passado. Percebi que a vida tinha me dado não apenas uma segunda chance, mas a oportunidade de criar um mundo melhor. E mesmo que a dor ainda existisse em algumas lembranças, o amor superava tudo. Era um amor que não se media em riqueza ou tempo, mas em gestos, cuidado e presença. Hoje, eu conto essa história para você, porque quero que saiba que nunca é tarde para recomeçar. Se um dia você se sentiu sozinha, perdida, pedindo apenas um prato de comida, saiba que o universo pode te surpreender. O amor pode aparecer nas formas mais inesperadas. E mesmo quando perdemos, ainda podemos transformar dor em esperança. Se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta "eu acredito" e se inscreve no canal, porque histórias como essa só acontecem para quem acredita no impossível. E olha só, tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo, pronto para te emocionar ainda mais. Vai lá assistir, e lembra, o amor verdadeiro, Atos, sempre encontra um jeito de voltar.